queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sempre sobre as nossas vidas, amém? Hoje, mais um Salmo Diário, uma quarta-feira especial, para expormos mais um salmo da Palavra do Senhor. A gente tem tido aí os nossos pastores sempre trazendo a exposição do salmo nas quarta-feiras. Ora o pastor Silas, ora o pastor Wycliffe, ora eu. A incumbência de hoje está comigo. Salmo 40, eu quero ler o versículo 1 e o versículo 17, o primeiro e o último, apenas para a gente contextualizar e também entrarmos na exposição desse salmo. Salmo 40, versículo 1, diz: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Versículo 17, final. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Vamos orar de uma oração breve, mas clamando ao Senhor que seja sobre nós nessa exposição e que incline os nossos corações a viver a verdade da palavra do Senhor cada vez mais. Amém? Se coloque em Deus. Pai, nós te louvamos por essa noite, pedimos ao Senhor que nos abençoe, que venha abrir os nossos corações, aquietá-los também diante da Tua Palavra, e que as lições da Tua Palavra venham nos desafiar a viver melhor diante do Senhor, até esse dia perfeito. Seja sobre nossas vidas, pedimos em nome e para a glória do Teu Filho Jesus, oramos. Amém. Queridos, é interessante quando a gente olha para o Salmo 40, que é a vida de um homem que nós conhecemos muito bem, né, na Palavra do Senhor. É uma oração para livramento, aqui o mestre de canto, Salmo de Davi. E para pensarmos sobre as questões que vamos falar sobre o Salmo 40 nessa noite, eu quero relembrar um pouco da história de Davi, né, para a gente estar aí mais inteirado. Davi foi um rei de grandes conquistas, riquezas e conhecimento. Ele, religiosamente, um homem de devoção e de espiritualidade profunda. Isso a gente percebe em todos os salmos escritos por ele, o quanto o coração de Davi estava inclinado ao Senhor, voltado para o Senhor e completamente dedicado a que Deus é o único Deus da sua vida. E, por isso, nós conhecemos quando a palavra diz que ele é o homem segundo o coração de Deus. Não que ele é o homem perfeito, né? O perfeito foi Cristo, e morreu na cruz por nós. Mas ele, um homem segundo o coração de Deus, que pecava, se arrependia, se colocava diante de Deus e continuava, né? Naquela valsa do Evangelho, como a gente fala, de arrepender, crer, né? Cai, reconhece o pecado e vai sempre andando diante de Deus e vivendo para o Senhor. Deus fez uma aliança com Davi, que tornou seu nome um dos nomes mais proeminentes na genealogia de Jesus, né, do Senhor Jesus. Ele diz, quando vai falar sobre Jesus, ele fala Jesus, filho de Davi. Então, Davi, de fato, é alguém muito importante na palavra do Senhor, e nós já sabemos disso. O homem segundo o coração de Deus, o homem que na genealogia do Senhor Jesus veio, mas não foi um homem que viveu a sua vida tranquilamente, simplesmente na bonança, como muitos acham que aqueles que são de Deus vão viver sempre em tempos bons e agradáveis eternamente. Não é isso. Na verdade, quando a gente olha a história de Davi, a gente percebe um homem marcado pelas circunstâncias e pelas situações adversas de sua vida. Se lembrarmos bem a história, nós vamos lembrar do ciúme de Saul por Davi, que tinha prestígio com o povo, um homem valente, e o povo do Senhor saudava Davi, e cada vez mais o elogiava e colocava-o acima de tudo, e isso causava ciúmes ao coração de Saul. Tentou matar Davi, perseguiu Davi. Só depois da morte dele é que Davi retorna, e aí, então, sendo rei, ele começa um período aí de 2 anos, guerra, labuta. Então, Davi não passou um momento só tranquilos. Nós conhecemos a história dele com Betseba, onde ele carrega a pesada culpa por ter mandado assassinar covardemente o seu mais fiel servo Urias.
na tentativa de esconder um adultério que ele colocou com Betseba. Então, não foi uma vida tão tranquila, uma vida livre, né, das questões que afligem a alma. Não. Na esfera familiar, nós conhecemos as dificuldades que Davi passou e que a Bíblia relata. Entre os seus filhos, Aminon, que se apaixona pela irmã Tamar e que cria uma situação para se aproveitar da irmã, deitar, dormir com a irmã e assim, então, desagradar ao Senhor. Absalão, o irmão, também, quando vê a situação e entende que foi feito por Aminon a Tamar, ele toma as dores, vai até seu irmão e mata o seu irmão. Davi viu tudo isso, mas Davi não conseguiu ter ações com relação a tudo isso. Então, Absalão criou uma inimizade com Davi, revoltado, tenta se vingar sempre do seu pai, deita com as mulheres do seu pai em público para que as pessoas olhassem aquilo que era vergonhoso naquela época, e depois formou um exército para tentar tirar o trono do seu pai. Morreu, e o grito de Davi, Beni, Beni, como está aí, 2 Samuel 18, 33, ao receber a notícia da morte do seu filho, é uma pálida amostra das marcas profundas que a vida deixaram a esse homem. Então, Davi, de fato, um homem que viveu momentos amargos nessa vida. Mas nesse salmo aqui, na oração que ele traz para livramento, é uma oração que também traz a nós algumas inquietações e também o desejo de se dedicar e alegrar-se em meio aos momentos conturbados ou difíceis, e próprio para os dias de hoje, quando a gente está vivendo aí dias tão ruins e tão complicados em famílias, na nossa família, em famílias próximas, a pandemia, a dor, perda e tantas coisas. Ele traz aí nos primeiros versículos contar as bênçãos. Interessante, né? Olhar para a vida de Davi, ver um homem que tão sofrido, doído, em tantas situações que viveu, mas no meio de uma oração ao Senhor para que Deus livre, cuide, seja sobre, a primeira coisa que ele faz é contar as bênçãos. Ele diz: esperei profundamente, ou confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. E aí ele vai falar do que Deus fez com ele. O Senhor me colocou numa situação diferente. Ele me livrou, ou seja, quando eu precisei, até os dias de hoje, ele foi quem veio, que tomou conta, que abençoou, que cuidou, porque ele é Deus e ele tem cuidado de nós. Olha que maravilha! Então, a primeira coisa é lembrar, ou contar as bênçãos aqui no sentido de Davi, é de lembrar que o Senhor sempre foi o cuidador, aquele que livra, que zela, que é sobre nós. Lembram da história que a gente sempre fala? Bom seria se cada cristão tivesse uma cristaleira, na sala da sua casa. Não sei nem quantos conhecem cristaleira, mas colocar na sala de sua casa, se vê que não é tão bonito para colocar nos dias hoje, na modernidade, mas colocar, e todas as vezes que Deus fizer uma maravilha por nossas vidas, que vai ser constantemente, a gente pegar um objeto e colocar esse objeto na cristaleira para a gente lembrar do que Deus fez por nós. O que Davi está fazendo aqui é isso. Ele está contando as bênçãos, e aqui ele está contando para ele mesmo. Ele está dizendo na sua oração com o Senhor. Ele está fazendo Davi interior, ele mesmo, perceber quem é o seu Deus. Ele me livrou, eu esperei por ele e ele veio. Ele trouxe a alegria ao meu coração. Então nós temos que lembrar disso, querido. No momento de dor, de agonia, de tristeza, nós temos que parar diante do Senhor e lembrar que ele já fez e continuará fazendo por nós. Lembra das bênçãos do Senhor. Conta para você mesmo. Os dias de angústia que eu passei, as dores que eu tive, os relacionamentos, tantas coisas que eu passei difícil, o Senhor foi sobre. O Senhor cuidou de mim e hoje eu estou. Então é focar, ter um foco nas bênçãos que o Senhor tem feito ou tem realizado nas nossas vidas. É como se fosse lembrar para nós mesmos assim: olha, seu Deus é o Deus que te deu tudo a ter.
Mas é interessante que ele também, a partir do versículo 3, a parte B, ele traz algo interessante, ele vai falar sobre o efeito desse contar as bênçãos às pessoas. Ele diz assim, porque o povo vão olhar para o Senhor e vão entender o Senhor, vão perceber o Senhor, as maravilhas do Senhor. Olha só, Davi, numa oração por livramento, está primeiro lembrando ele mesmo de que Deus é Deus, e Deus cuida, e Deus abençoa, e está dizendo quanto é importante falar para os outros desse Deus que faz maravilhas, que abre o mar, que cuida, que faz coluna de fogo, que faz a nuvem, né, para proteger do sol. Ele cuida, ele é sobre nós, ele é Deus. E ele diz assim, eu não parei, versículo 9 ele vai falar sobre, eu não parei de falar das tuas bênçãos, das tuas maravilhas. Eu não deixei de contar as ações do Senhor. Olha, um clamor por livramento, o homem precisando de livramento de Deus, ele está olhando para Deus dizendo assim, o Senhor é que cuida de mim, o Senhor é que sempre tem cuidado, livrado, eu esperei no Senhor, o Senhor veio, e o Senhor alegrou meu coração. E eu contei para as pessoas sobre as maravilhosas bênçãos que o Senhor realizou na minha vida. Eu falei do Senhor para as pessoas, eu disse quem é o meu Deus, esse Deus maravilhoso, que livra, que cuida, que guarda. Davi está dizendo isso. E Davi traz agora, no versículo 12, um fechamento desse salmo, dizendo assim, eu sou miserável, eu não mereço as tuas bênçãos. Ele está fazendo aqui é dizendo que os méritos dessas maravilhosas bênçãos, o mérito é do Senhor. É o Senhor que faz. Eu não mereço. Frase que o pastor Silas tem dito, tem virado jargão na nossa igreja, né? Estou bem melhor do que mereço. Porque eu não mereço nada. Eu não mereço nada. Eu mereci a morte pelo pecado de Adão. Mas o Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz, e eu tenho falado das bênçãos e das maravilhas desse Deus, e, portanto, tudo que eu tenho na minha vida, todas as bênçãos que eu tenho, filhos, bens, esposa, lar, seja lá o que for, tudo isso eu não mereço, mas o Senhor tem sido bondoso e tem cuidado de mim. Quem deu foi o Senhor, porque Ele quis. O mérito é dele. Ele é que é o meu Senhor e que tem cuidado de nós. E ele finda justamente falando isso no versículo 16. Ele finda dizendo que, de fato, eu sou um pobre necessitado. Ou seja, por mais que eu tenha, eu sempre vou precisar. Vou precisar emocionalmente, vou precisar espiritualmente. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Olha que maravilha. O salmista, ele diz para o Senhor, ele conta as bênçãos, as maravilhas que o Senhor fez. O Senhor me tirou da miséria, do lamaçal, e me trouxe para a tua presença. Ah, Senhor, eu disse para todos quem é o meu Deus e o que o Senhor faz. Eu contei para eles tudo que o Senhor tem feito, as tuas maravilhas e quem é o Senhor. Ah, meu Deus, eu não mereço as tuas bênçãos, eu não mereço a tua boa mão, mas tenha misericórdia. Cuida de mim, seja sobre mim. Olha ali a oração do livramento do homem segundo o coração de Deus. Um homem que viveu tanta miséria, como os momentos que nós contamos no começo, mas que chega aqui entendendo que ele não merece nada, mas precisa do Senhor. Mas mostra que o proceder desse homem que não merece nada e que carece do Senhor é um proceder de lembrar sempre quem é Deus, de lembrar sempre do Deus que livra, que cuida, de um homem que lembra sempre de falar sobre Deus, quem ele é e o que ele pode fazer para as pessoas, de um homem de reconhecimento, jamais de nariz empinado e achar que é porque eu sou bom, é porque eu tenho um intelecto bom, é porque eu estudo muito e eu consigo as questões da minha vida. Não, é Deus. É o Senhor, o meu Deus que cuida de nós, o meu Deus que é sobre nós, o meu Deus que faz. Os méritos são do Senhor. Os méritos são do Senhor. Então, eu preciso sempre lembrar
que o meu Deus tem cuidado de nós. O nosso Deus é aquele que é sobre as nossas vidas. E dedicar-se cada vez mais em louvar a Ele, esperar. Esperei confiantemente no Senhor, porque eu sei quem Ele é, porque eu falo de quem esse Deus, porque eu não mereço nada e Ele tem feito. Continue fazendo, Senhor, em nome de Jesus. Seja essa a nossa oração, seja esse o nosso entendimento. Deus seja sobre nós. Continue clamando Ele para que esse tempo ruim passe e que a graça do Senhor seja sobre nós. O amor de Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, povo de Deus, não só aqui, não só agora, mas em todo lugar e sempre. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.